Bom dia a todos. Pronto, nós, peço pelo nome, o meu nome é João Cordeiro, e estou aqui a desempenhar o papel de gestor de projeto da definição do novo modelo de governo de dados da CUF. Este projeto é um projeto que já arrancou há um par de semanas e essencialmente tem como principal objetivo definir aquilo que é a base fundacional do modelo de gestão e governo dos dados da CUF. E para isso nós estamos a fazer um levantamento nesta fase daquilo que é a situação atual da CUF, em que procuramos essencialmente perceber a estratégia de negócio e a maneira e os objetivos de negócio da CUF e a sua relação com os dados, portanto, de que forma é que os dados ajudam a suportar hoje o negócio da CUF, e isso irá ser vertido num relatório detalhado que irá compor então o contexto de ponto de partida da CUF. E na segunda fase do projeto vamos então fazer a definição futura daquilo que será a definição do próprio modelo. Entre esta fase de as easy to be, irá originar aqui um gap que serão comatado com um conjunto de iniciativas que nós iremos definir e caracterizar e priorizar. Estas iniciativas irão ser vertidas num roadmap de evolução que permitirá à CUF então, com a sua implementação, atingir os estágios de maturidade superiores. Eu estou a fazer um resumo aqui muito breve e muito sucinto do projeto para que possamos aproveitar o tempo para a discussão propriamente dita. De qualquer maneira, qualquer questão que surja entretanto, nós podemos esclarecer com todo o detalhe que considerar necessário, está bem? Uma nota apenas aqui para a equipa que está aqui presente. A equipa é uma equipa mista, no sentido em que temos aqui pessoas com competência e com conhecimento associados à temática dos dados e tecnologia, e pessoas associadas ao negócio, ou seja, pessoas que vão a representar aqui o nosso setor de saúde. A complementar a equipa operacional, temos a intervir ao longo do projeto de uma forma mais premente ou menos premente, consoante as fases, um conjunto de especialistas que nos suportam então em algumas destas matérias. Do ponto de vista de contexto de projeto, nós fizemos uma primeira ronda com todas as direções, em que o objetivo principal foi conhecer o âmbito de atuação das direções, perceber quais eram os seus objetivos, de uma forma a alto nível, qual a sua utilização dos dados e principalmente as dores, os desafios que encontram hoje nessa utilização. E para a sessão de hoje, o objetivo principal é aprofundar um pouco mais a temática dos dados, ou seja, que dados é que hoje são criados e gerados na direção, que dados é que a direção utiliza e consome que venham de fora cá dentro de outras direções ou de fora, stakeholders externos à CUF, se existe algum processo definido para a identificação do tipo de utilização dos dados, se há documentação que suporta esta utilização dos dados. Enfim, aqui passa um bocadinho por aprofundar algumas destas temáticas, mais concretamente aos dados, tendo nós já o contexto prévio daquilo que é a atuação de negócio das direções, está bem? Pronto, nós aqui temos presente várias direções, não temos uma ordem preferencial para endereçar cada uma das direções, portanto é um bocadinho indiferente. Se houver alguém que se sinta relativamente confortável e que pretenda começar, muito bem, se não nós sugerimos uma e partimos com algumas questões que servem de ponto de partida para a discussão, está bem? Já agora fazia só uma breve introdução aos elementos que temos connosco, só para contexto muito rápido. Portanto, temos a direção comercial e a direção financeira aqui representadas. Nós já tivemos, como o João disse ainda há pouco, com os respectivos diretores destas áreas e, portanto, da direção financeira temos o Miguel Noronha e da direção comercial temos a Cláudia Rebelo e a Mariana Colares Pereira. No fundo, agora, entre vocês, vejam quem é que faz sentido iniciar, senão também fazemos algumas perguntas de contexto e começamos a sessão. Eu tenho uma pergunta de... Força, Mariana. Desculpem. Então, na minha cabeça, o nosso modelo de dados iria ser DW. Certo, é isto. Ou seja, vocês querem perceber o que é que nós utilizamos que vai migrar para DW, é isso?
Este é o grande objetivo. Atenção que, sim, o DW tem uma componente, não sei se interrompi alguém, desculpem, estou a ouvir com alguma interferência. Podes Ia dizer, continuar. DW é a camada analítica daquilo que temos à data de hoje, portanto já estamos a construir aquilo que é uma visão centralizada de informação. Na lógica de governo de dados, não, quer dizer, na tua área em particular, Mariana, tu usas muito aquilo que é o output de informação, é no fundo tudo o que já foi gerado pelos hospitais, pelas áreas financeiras, o que for. E nesse sentido a visão passa muito por aí, mas estamos a tentar também trazer à discussão aquilo que são as lógicas de geração de dados e de input para o sistema. Portanto, no caso da financeira, por exemplo, temos aqui uma componente muito grande feita diretamente em SAP e que temos que perceber também que uso é que fazem dessa informação, como é que o fazem, como é que analisam e por aí fora. Portanto, não se restringe nem de perto nem de longe apenas a DW, queremos uma visão holística. No teu caso em particular, é que como tens uma visão muito de análise, se remete mais para... Exatamente. Exato. Mariana, porque há aqui uma questão fundamental na governação de dados, que é não é só a visualização, mas também onde é que os dados nascem, como é que são transformados, até chegarem a data warehouse para poderem ser tratados. O nosso projeto não é tanto, nós temos que perceber qual é que é a importância que têm os dados, como é que vocês visualizam, mas o nosso projeto tem um foco essencialmente na governação de dados e no conhecimento que vocês têm sobre os próprios dados, ok? Por isso é que não pode ficar só balizado na Data Warehouse, mas também em todas as aplicações, ou eventualmente, Mariana, outras fontes de dados que vocês consultem para além da Data Warehouse e que muitas vezes acabam por consolidar em Excel ou outras formas para poderem trabalhar, está bem? Portanto, se houver dados que não estão na Data Warehouse, nós queremos saber quais são as suas origens e no caso dos dados que estão a ir para a Data Warehouse, nós queremos saber qual é que é a vossa responsabilidade, de certa forma, o vosso acompanhamento sobre a governação desses dados, está bem? Ok, obrigada. Vamos começar então com a área comercial ou financeira? Qual delas? Nós podemos começar. Obrigada, se não te importares. Força. Então, vamos a isso. Então, vamos lá. Se calhar eu falo e a seguir fazem as perguntas que vocês tinham adivinhado, só para garantir que percorremos tudo. E que não escapou nada. Então, a direção comercial, eu faço parte da equipa da analítica, a Cláudia faz parte da equipa de inovação. Nós temos origem dos nossos dados, são totalmente diferentes. Começando pela minha área, o que nós fazemos é análises de faturação, ou seja, nós, no fundo, o nosso grande objetivo é ver Payer Mix. O Payer Mix atualmente vem já no Cofin Sites, portanto já está em DW. Historicamente, nós víamos essa informação em ClickView de faturação. Portanto, ClickView de faturação para a parte de Payer Mix já não é a nossa fonte de informação, mas para a parte da análise de dados, à data de hoje ainda é a nossa fonte de informação. Nós, quando fazemos análises à data de hoje, vamos a ClickView buscar dados e depois trabalhamos em Excel. Ok? Pronto. Portanto, nós não fazemos dashboards nenhuns em ClickView. À data de hoje. Vocês utilizam o Click como uma forma de extração de dados, ao fim e ao cabo. E depois os dados que vocês extraem mantêm Excel, inclusive numa perspectiva histórica, para efeitos de evolução? Ou como é que vocês tratam depois esses dados? Não. Nós, infelizmente, os dados não são estanques. Ou seja, se eu for buscar a informação hoje relativa a qualquer coisa de 2019, e se for comparar com a informação que eu retirei à data, já não tem nada a ver. E, portanto, nós, quando fazemos análises, no fundo, estamos sempre a replicar análises, porque a nossa base de dados mexe. Okay? Isso é muito curioso. São dados históricos móveis, isso é muito estranho, realmente. Quer dizer, tem uma justificação, há uma parte que eu consigo compreender, que são as notas de crédito, ou seja, são as devoluções que os nossos clientes fazem às faturas que nós emitimos e, portanto, como nós vemos tudo neteado, há uma parte que eu até consigo aceitar, há outra que eu não consigo perceber a diferença, mas como nós temos melhor, é o que nós utilizamos. Nós vamos ter isso em consideração. Diga uma coisa, quando nós estamos a falar de dados de faturação,
é só faturação ou é também algum conhecimento adicional sobre o próprio cliente? Ou seja, a dimensão cliente, ela própria é importante para vocês terem uma base de Know Your Customer baseada em indicadores da área comercial? Sim. Nós tiramos, normalmente o importante é saber sexo e idade. Ok. Sexo, idade e outras características do próprio cliente que tenham uma indexação ao tipo de faturação ou não? Sim. Só a associação à entidade financeira responsável. E a dimensão de seguros de saúde que estejam... Ok. Quando nós dizemos entidade financeira responsável, é o seguro de saúde, se é ADC, se é Medicare, se é Medis, se é particular. Ok. O contexto regional é importante em termos de dimensão para vocês relativamente ao cliente? Não. Ok. Muito bem. Portanto, basicamente, então, vocês extraem os dados a partir do clique, colocam em Excel... Tiramos valor faturado e os pendentes de faturação, porque temos uma parte da nossa faturação que ainda não foi emitida, mas nós, nas nossas análises, utilizamos sempre a visão contabilística da coisa, ou seja, vemos sempre com data de realização. Ou seja, um ato foi realizado, mesmo que não tenha sido faturado, eu sei quanto é que eu vou faturar no dia em que faturar, porque o preço está lá de base, e, portanto, é com base no que nós chamamos de pendente de faturação, que é o concretizado, que é o valor faturado mais a variação de pendentes, é isso que nós utilizamos a data hoje. Mas fazem depois alguma reconciliação com a contabilidade para garantir que o que vocês têm como faturação é o que é devidamente reconhecido na contabilidade naquele período? Sim, a equipa do planeamento, a equipa de BI do planeamento faz garante que aquilo que está nas contas é aquilo que está no aplicativo. Eu quando extraio informação, já assumo que essa equipa, que é liderada pela Cláudia Silva, já fez essa validação anterior. Portanto, eu não a valido. Quando vocês extraem para Excel, depois enriquecem esses dados com outras fontes que vão buscar a outros sítios? Sim. Nós estamos a rezar, porque quando nós tivemos o DW, isto seja só fazer uma query para ligar tabelas, mas atualmente nós vamos a SIG bloco buscar as intervenções cirúrgicas que são feitas e vamos a SIG internamente buscar o número de dias que a pessoa esteve internada nos hospitais. E a chave é o cliente, nesse caso? A chave é unidade, cliente, episódio agrupador. Ok. Retenham este conceito de episódio agrupador, Francisco, porque é uma chave fundamental, no fundo é o que determina aquela vinda do doente ao hospital. É uma definição muito leiga, mas penso que dá para perceber. Portanto, é no fundo aquilo que caracteriza a estadia do doente desde a sua entrada até à alta, depois para a saída do hospital. Quando falamos nesta lógica de episódio agrupador, no fundo depois acaba por ser a chave que agrega tudo o que é feito ao doente nesse período. Ok. Feito e faturado. Muito bem. Depois, em termos ainda de exploração, quando vocês têm os dados em Excel, como é que depois trabalham esses dados? Que ferramentas é que vocês utilizam? É só Excel ou utilizam alguma ferramenta para compor a visualização de dados? É só Excel? Excel. E vocês calculam algumas métricas em Excel, utilizando macros ou fórmulas adicionais para fazer a criação de algumas métricas específicas que vocês tenham sobre esses dados em Excel? Ou é só por simplesmente sums e counts simples sobre os valores? Sim, sums e counts simples, não fazemos macros. Os dados já vêm todos trabalhados com a informação que nós precisamos. Nós não precisamos de fazer cálculos em cima disso. Okay. Esses X6, nós estamos a falar de um número de quê? De 200 mil linhas, 300 mil linhas? Depende, por exemplo, temos uma análise que fizemos para a Medis que tem 900 mil linhas. E, portanto, nós demoramos 20 minutos a mudar uma fórmula, não é? Exato. Ok. E, João Leal, a intenção é que toda esta necessidade que hoje esteja em Excel, ela fique integrada na Data Warehouse e depois com dashboarding manipula-se os dados e visualiza-se, não é? No fundo, sim, completamente, Francisco. A ideia tem sido fazer um trabalho progressivo com a direção comercial, de forma direta naquilo que é a perspectiva até de skills. Portanto, no fundo, temos vindo a fazer trabalho de
de formar e partilhar conhecimento com a equipa da Mariana no sentido de utilizar as ferramentas mais alinhadas com a nossa camada analítica, portanto SQL, aquilo que são os acessos e ferramentas que nós temos de Power BI e afins. Por outro lado, e de forma paralela, não diretamente com a direção comercial, a tal reconciliação que falávamos ainda há pouco. Nós fechámos muito recentemente com a nossa direção de planeamento e controlo aquilo que é a validação dos modelos associados à faturação. E, portanto, no fundo, temos o selo, digamos assim, a garantia de qualidade daquilo que são os dados centralizados em termos de faturação. Portanto, naturalmente, agora, quando progredimos com a direção comercial para ir buscar a faturação e cruzar com o que for necessário, a equipa da Mariana terá a segurança, obviamente, é sempre um ponto de contacto e um feedback que podemos receber enquanto veículo, digamos assim, para juntar esta informação toda, mas a ideia é que ela faça uso da informação como boa, no sentido em que já foi validada pela área central de planeamento e controle. Portanto, são os dois carrinhos que nós temos a andar ao mesmo tempo e que, felizmente, já agora, by the way, ontem foi oficializado junto à organização toda, o DWF é um motivo oficial de controle e monitorização do orçamento para o ano de 2022. Portanto, nesse sentido, tudo isto se alinha e começa a concretizar-se. Sim. Ok. Porque, Mariana, em termos de principais clientes das análises que vocês fazem, quem é que são? Para além de, obviamente, as pessoas da área comercial, vocês disponibilizam essa informação para fora da área comercial, para alguns clientes, entre aspas, dessa informação? Sim, ou seja, nós quando nós fazemos análises para, imaginem, vem uma proposta da ADSE, a dita famosa tabela da ADSE que saiu agora no mês de setembro. Nós fizemos análises de impacto da faturação com base na nova tabela. Os nossos clientes são quem? São a direção de produção, os administradores, a comissão executiva, no fundo, que depois vão tomar a decisão relativamente àquilo que nós vamos querer aceitar e as nossas propostas alternativas. Ok. Quer dizer que toda a análise previsional em termos de orçamento de proveitos é dada também com base em informação que vocês disponibilizam, ou seja, com base numa análise histórica, vocês fazem projeções para os próximos ciclos e disponibilizam essa informação para... Nós mantemos, desculpe, Francisco, nós mantemos sempre, nós não fazemos efeito de quantidade, ok? Ou seja, nós dizemos assim, se tudo se mantivesse constante, se estes fossem os preços, eu iria faturar Y. Okay? E depois o planeamento, a equipa do planeamento, é que depois faz, no fundo, o efeito. Ela gera os dois efeitos. O efeito preço, que é gerido por nós é que damos um input do efeito preço, depois o efeito quantidade, que são as unidades, as direções de produção, que dizem se vão fazer mais ou menos consultas, mais ou menos cirurgias, dependendo do médico. Ok. Esse pressário para efeitos de simulação, vocês depois também, obviamente, mantêm na Excel, não é? Portanto, vocês têm E é retirado de RAID. Okay. RAID, que é outro sistema que nós utilizamos, eu já lá ia. Nós tiramos de RAID. A RAID bebe os pressários a factos. Então, nós vamos ver a informação de pressário, rubrica a rubrica, entidade a entidade, unidade a unidade, RAID. Nós extraímos em Excel para conseguir ter uma noção de quando eu faturo, portanto, eu saio, faturei de consultas de medicina geral familiar €1 milhão, não é? A seguir divido pelo pressário para saber as quantidades de consultas. Portanto, nós determinamos quantidades através do valor faturado a dividir pelo pressário. Okay. Eu não vejo quantidades de atividade, ok? Isto é uma diferença face àquilo que depois é reportado em termos de atividade. Porquê? Porque nós temos consultas que foram isentadas, temos muitos fatores que vêm influenciar a quantidade de consultas que depois são faturadas. Nós utilizamos sempre quantidades faturadas e não quantidades realizadas nas nossas análises. Já agora, desculpe, Francisco, só para dar aqui algum contexto, o RAID é o nosso software de Business Assurance, ao fim e ao cabo. Ele bebe diretamente informação do nosso sistema operacional, que é Glint, e a Mariana referiu aquilo que é um módulo dentro de Glint, que é o módulo adstrito à parte da faturação, que é o tal Factos, que é no fundo onde se configura e parametriza todas as componentes relativas à faturação, e os pressários é uma delas. Porque é que a RAID a dar esta informação? No fundo é um mecanismo para, no fundo a RAID não faz qualquer tipo de interpretação desta informação de pressários, é o sistema que estava no fundo disponível quando a direção comercial definiu este circuito, é por aí que se abastecem desta informação. Ainda não temos pressários em DW tão pouco, portanto é o circuito que existe à data. E é agregador, ou seja, uma das nossas dificuldades antes de termos RAID é que nós tínhamos que entrar instância a instância para tirar pressários. E assim em RAID nós conseguimos tirar apenas numa extração todos os pressários.
Multi-end. Ok. Também fazemos análises, já agora, em RAID, fazemos análises de margem, ok? Porque em ClickView dá uma faturação, não me dá os consumos. Ou seja, por exemplo, no pacote de partes, nós faturamos o pacote, eu dou lá 1.300 euros faturados. Eu não consigo saber, olhando para a faturação, o que é que foi consumido dentro daquele pacote. O que é que aquela cliente, naquele episódio, utilizou. Portanto, em RAID, nós temos um módulo de análise de margens, que nós estamos a tentar replicar também para a DW, em que me diz o que é que foi consumido pelo aquele evento naquele episódio. Ou seja, o número de diárias, os consumos, os fármacos e tudo que tenha concorrido naquele episódio. Para além não foi faturado. Está a ver que não foi faturado. Claro. Eu só faturei uma linha chamada pacote de parte. Claro. Significa que vocês têm uma preocupação, nesse caso, em calcular uma lógica de rendibilidade do cliente. Não só naquilo que ele consumiu, mas também toda a estrutura de custos para que ele tenha sido atendido e faça aquela faturação, qual é que é a rendibilidade real do cliente. Exatamente. Para vocês irem buscar a estrutura de custos associado àquele ato, okay? Vamos a RAID buscar. O RAID vai buscar isso. O RAID vai buscar um módulo de Glint que tem os consumos utilizados e então vai, no fundo, dizer quanto é que foi os consumos dos fármacos e o número de dias de internamento utilizados naquele episódio agrupador. Mas ele chega, ou seja, no caso do internamento, ele faz um rateamento de custos ao nível de espaço ocupado e energia consumida também. Portanto, com base no serviço onde, imagino, o Benuron foi administrado, se o Benuron foi administrado no bloco, cai no serviço do bloco, se o Benuron foi administrado no internamento, cai no serviço de áreas. Portanto, ele consegue separar, com base na área assistencial, que é assim que nós chamamos, consegue separar os consumos pelo sítio, pelo local onde ele foi registado, assumindo que o registro foi a administração. Ok. Os ciclos de reporting que vocês têm na área comercial são semanais, diários, mensais? Qual é que é alguma periodicidade? Não. Os payer mixes, sim. Ou seja, a faturação por entidade financeira responsável está diária, porque já há um Cook Insights com isso. Antigamente fazíamos trimestralmente. Hoje em dia está no Cook Insights, portanto qualquer pessoa pode aceder a qualquer momento. Relativamente a margens, nós de RAID tiramos apenas margem direta, ok? Ou seja, valores de honorários processados, valores de consumos e de fármacos utilizados episódio a episódio. As outras margens é um input que é dado pela equipa do planeamento de BI, que nos dá esses dados e nós imputamos à mão, no nosso Excel, imputamos manualmente a cada episódio. Mas o output dessa análise de margens é mensal ou é... Não, é ad hoc. É ad hoc. Mas é ad hoc a pedido ou é de acordo com a disponibilidade dos dados, vocês consolidam e depois disponibilizam? A pedido. Portanto, o único que tem uma prioridade fixa é o Paramix, ao fim e ao cabo, não é? É. Okay. Para além do Paramix e para além das margens, quais são as outras unidades? Há mais outras unidades de reporting que vocês façam, por exemplo, análise de rendibilidade de clientes ou perspectivas de evolução de faturação? São alguns relatórios, vamos chamar standard, que vocês disponibilizam como parte do vosso trabalho? Não. Okay. Só fizemos uma análise anual, que é o input do orçamento do que o planeamento depois faz, é a nossa percentagem de crescimento do preço e é anual que nós fazemos essa estimativa. Ok. Todo este trabalho que vocês têm em termos de preparação dos indicadores e de reporte destes indicadores, isto está sistematizado em algum procedimento ou algum processo que vocês tenham documentado? Não. Ok. E do ponto de vista de governação de dados, primeira questão, vocês têm ideia dos metadados que estão disponíveis no RAID ou em qualquer outro sistema que vocês utilizam? Portanto, vocês têm algum sítio que consigam entrar e dizer, ok, estes são os dados que eu tenho disponíveis para eu poder trabalhar?
Não sei se percebi a pergunta. Ou seja, o conceito de metadados permite-nos olhar para qualquer fonte e perceber, antes de mais, qual é que é a estrutura, quais são os significados de determinados campos que nós temos nas aplicações que nós estamos a utilizar. A minha pergunta é, quando vocês olham para um RAID ou qualquer outro sistema onde vocês vão buscar dados, se vocês têm uma estrutura de metadados que vos diz exatamente qual é que é os campos que lá estão, em que tabelas é que estão, qual é que é o significado que cada um dos campos tem, isso está disponível para vocês? Nós, não sei se vou responder corretamente a essa pergunta, mas eu quando vejo o valor concretizado no ClickView, eu sei que aquilo é a faturação mais a variação de dependentes. Mas sabe porque está escrito em algum sítio ou sabe porque já conhece o campo? Me disseram. Sei porque me disseram, não consigo dizer se está escrito ou não. Certo, não sei. Okay. E associado a cada um... Acredito que ClickView sim, porque foi uma ferramenta montada por consultores externos e, portanto, provavelmente fizeram um dicionário de dados. João, não sei se fizeram, mas acreditaria que sim. E RAID também deve ter um dicionário de dados. Reparem, eu aqui quase que me junto à Mariana por algum desconhecimento das ferramentas Legacy nesse sentido, porque os desenvolvimentos foram acontecendo e depois mesmo o RAID acabámos por internalizar parte da equipa e, portanto, no fundo é uma equipa interna. Existe documentação de projeto, digamos assim, tal como, por exemplo, nós, DW, facultamos à equipa da Mariana antes destas sessões aquilo que são os cadernos funcionais sobre os modelos de atividade e de faturação para haver um entendimento prévio sobre o que é que lá existe. Um dicionário de dados que mapeia exatamente para aquilo que são os campos de base de dados e tabelas de trabalho, nesta fase ainda não existe. Em qualquer uma das ferramentas, isso eu arrisco a 99% de certeza. Ok. E as próprias ferramentas de Excel que vocês utilizam, existe um modelo mais ou menos de organização desses Excels, ou seja, existe um conjunto de workbooks com sheets pré-definidas e que vocês reutilizam sempre para efeitos de importação e de exploração, ou cada vez que executam o processo fazem praticamente um copy-paste e começam tudo de novo? Basicamente é. Porque nós, na extração de informação tanto de RAID como de ClickView, nós já temos uma visão de direção comercial, ok? Na extração de informação ela já vem sempre com a mesma estrutura, mas depois como as nossas análises não são, na verdade, muito estruturadas, não é? Nós fazemos análises, as nossas análises que são a impactos e a propostas que as entidades financeiras responsáveis nos fazem chegar. Ou seja, hoje a Médis quer rever a consulta, amanhã a Multicare quer rever a cirurgia e a ADSE quer rever as análises clínicas, ok? Ou seja, quando eu extraio a informação, eu extraio de acordo com a minha necessidade, dependendo dos casos. E, portanto, nós, equipa, temos um template de organização em que todas utilizamos a mesma metodologia de extração de dados, mas é uma coisa interna e não está documentada. Ok. Portanto, a nossa expectativa de ter um documentozinho que explicasse, ou seja, fecheiro de Excel, fontes, tipos de dados que são transitados para este Excel e como é que são trabalhados, portanto, não existe nenhum documento que sistematize isto, não é? Portanto, isto está... Não, ou seja, documento a documento, nós pomos trabalho efetuado. Retirei a informação de ClickView com esta base, retirei esta informação, portanto, nós pomos, listamos o que é que fizemos, para depois também conseguir ir buscar essas bases de dados outra vez se precisarmos, não é? Exato. Mas em todos os nossos papéis de trabalho, nós temos uma metodologia e um trabalho efetuado sempre diferente, não é? Porque vai variando consoante aquilo que eu estou a precisar de fazer, em cada momento. Ok. A minha questão aqui é se, para não estarmos porque eu ia começar a fazer uma série de perguntas para começar a anotar passo a passo, mas face ao tempo de reunião isso não dá. Por isso a minha questão é se é possível disponibilizarem o que têm descrito em termos de metodologia de trabalho, ok? Para nós podermos analisar, para podermos olhar com cuidado exatamente que informação é que vai se obter de cada uma das fontes. Está bem? Ok? Tá, Ok. obrigada. Obrigada. Muito bem.
Portanto, eu acho que do ponto de vista comercial há aqui mais algum tema que achem relevante relativamente a esta temática? Não, nós também temos uma fonte de tickets, ok? Ou seja, existem alguns pedidos de parametrizações e pedidos de ajuda à direção comercial que são respondidos pela equipa da Cláudia. Então nós temos uma plataforma de tickets, mas que extraímos apenas informação quantitativa de números de tickets respondidos, números de tickets pedidos. Que tipo de tickets é que estamos a falar? São tickets sobre quê? Quando eu estou a faturar, está-me a sair do preço da consulta da Multicare a 40 euros, está certo? A equipa responde com base no pressário, sim, é 40 euros. Não, está errado. E pedimos uma parametrização. É uma coisa muito operacional, do dia a dia. Que ferramenta, qual é que é a ferramenta? OS Ticket. OS Ticket. É a mesma no fundo, Francisco. Nesse sentido é bom, porque tem vindo a ser sistematizado toda esta lógica de ticketing na empresa, seja pelas áreas de negócio, seja pela nossa área de sistemas de informação. A ferramenta é sempre o OS Ticket, é criado no fundo aquilo que é um módulo específico para cada área de ticketing e, portanto, quando falamos em tickets de recursos humanos, da direção comercial, das unidades para a comercial, das parametrizações para a comercial, é sempre o OS Ticket a ferramenta. E o acesso a esses dados já existe via mas é mais uma ferramenta de colaboração e de comunicação interna entre as áreas, não é? É específica, quer dizer, na Gênese é uma ferramenta de ticketing, ponto. Portanto, no fundo, aquilo que faz tem mesmo uma lógica de abertura de pedido, criticidade do pedido, qual é que é a tipologia, por aí fora. Nós usamos muito numa lógica de fluxos de trabalho entre equipas, listas de trabalho, sim. Portanto, no fundo, a abertura de um ticket é algo que fica em tarefa para a próxima área e poder responder. Exato. Ok. Sim. Muito bem. Não tem qualquer espécie de integração com qualquer sistema. Na verdade, é a solução ticket, tem um conjunto de intervenientes, a autenticação um ticket, alguém responde e ponto final, não é? É exatamente isso, Francisco, sim. No fundo, existe a expectativa, estava a brincar com a situação, mas a verdade é que tem uma integração só com a autenticação, portanto, no fundo está integrada na nossa rede de segurança. De qualquer das formas, a visão é que e existe algo feito nesse sentido até com RPAs, a abertura de tickets automáticos em algumas situações. Penso que no caso dos acidentes de trabalho, a visão é que a nossa ferramenta de workflows, no fundo do plano, faça chamadas a esta ferramenta de tickets para listas de trabalho às equipas. Não sei se já temos algum exemplo prático nesse sentido, posso estar a falar numa lógica de arquitetura de futuro, mas a ideia é essa, sim, uma lógica de integração. Ok. Muito bem. Obrigada, Mariana e equipa comercial. Vamos então passar para a área financeira. Obrigada. Eu não sei, da nossa equipa, João e João. Eduardo, alguma questão adicional? Eu, por acaso, força, João, não sei se vais dizer o mesmo que eu, mas pronto, nós na primeira ação, aqui com a direção comercial, nós não chegámos a abordar o tema dos projetos que vocês estão a levar a nível interno, mas nós, aqui com um Excel que o João Leal nos providenciou, temos aqui que para a direção comercial temos aqui uma iniciativa de integração de diagnósticos do ICD-9 em ambulatório com médicos e os exames em papel fase 2. Isto está com vocês aqui, pronto, o que nós queríamos aqui era confirmar se estes projetos estão efetivamente convosco e se existem, de momento, algum projeto adicional que necessitemos aqui de mapear no nosso entregável final para esta fase 10. Portanto, neste caso, são só estes dois, a integração dos diagnósticos do ICD-9 em ambulatório com médicos e exames sem papel fase 2, ou existe algo mais? Eu acho que a data são mesmo esses. Ok, pronto. Deixem-me só, já agora, situando tanto a Cláudia como a Mariana, como até a EY neste sentido. A lista de projetos que nós aqui temos decorre daquilo que são as lógicas previstas e planeadas para o ano de 2021. Portanto, Eduardo, nesse sentido, aquilo que possa ter sido esta lógica de adaptação às novas tabelas da ADSS, teve algum apoio de sistemas ou alguma lógica de projeto? Não sei se foi o caso, Cláudia ou Mariana, ou se foi numa lógica de resposta direta pelas áreas. Montou-se alguma dinâmica de projeto à volta disso? A DSI esteve envolvida? Não sei. Dúvida minha. Diria que foi business. Olhando para a questão dos dados, não é?
Sim, reparem, aqui no caso da Médis, por exemplo, o projeto está listado, houve uma lógica de alterações em sistema e depois monitorização dessas alterações, formação às unidades, por aí fora. Na ADC foi mais direto, não houve assim propriamente uma dinâmica desse género, pois não. Houve formação também às equipas, por assim dizer, no sentido daquilo que eram as particularidades e as especificidades da tabela. Ok. Não se traduziu na alteração de campos, embora a No ADC fundo. tenha requerido, por exemplo, ao nível do ICD, Certo. também a introdução justamente do campo de diagnóstico, do ICD, exatamente, coisa que antes não exigia. Mas enfim, não sei até que ponto é que isso releva para o que estamos aqui. Não, no fundo era mesmo para perceber a diferença em termos de abordagem. Neste caso levámos isto como uma adaptação ou uma implementação de um processo as usual, portanto não houve aqui necessariamente uma lógica de projeto. Ok, muito bem. Porque era só, não sei se João, se a questão era a mesma. Já agora, por curiosidade, quando falamos aqui em Excel, é Excel mesmo ou é Google Sheet? Excel, Google Sheet, não certo. dá para a quantidade de dados que nós temos. Certo. Pior, não, Google Sheet faz fórmulas erradas. Certo. Ok. Excel mesmo. Ok, do meu lado penso que está tudo. Depois temos aqui um tema, mas eu volto a frisá-lo no final. Tem a ver com os formulários, mas penso que deixarei para o fim. Ok, então passávamos à direção financeira. Okay. Já temos também, penso eu, estava aqui a tentar ver. Não. Temos o Miguel connosco, portanto, Miguel, se puderes aproveitar a oportunidade. Temos o David, sim, estava aqui a tentar ver os participantes, o David também já se juntou, exatamente. Sim. Força. Bem, eu tenho essencialmente, faço gestão de duas equipas, que embora haja obviamente alguma interação entre elas, acabam por ter funções que estão algo segregadas. Há uma área que é a área que nós chamamos de área de corporate finance, que essencialmente em termos de dados trabalha em duas lógicas. Uma lógica mais histórica, essencialmente de análise de informação financeira histórica, em que essencialmente a análise das contas mensais, contas semestrais, contas anuais, sendo que em termos de sistemas, os principais consultados é ClickView, onde está vertida a informação de SAP. Pontualmente também consultamos SAP, mas é mesmo mais pontualmente nesta equipa, e depois muito trabalho de informação também que nos é remetida por Excel, quer por colegas nossos dentro da direção financeira de outras equipas, mas também por outras direções, em particular a direção de planeamento e controle. Pronto, depois com base nesta informação trabalhamos em produção mais oficial, ficando aqui um bocadinho na vossa apresentação, relatórios e contas, quer o anual, quer o semestral, aí o reporting externo que é feito, a publicação das contas semestrais e anuais, como referia, são públicas, estão disponíveis em toda a gente, no nosso site, na CMVM. Temos também depois produção de documentos de análise internos para a Comissão Executiva, Conselho de Administração, para os nossos acionistas, e em termos históricos basicamente é isto. Pensando mais em termos prospectivos, a equipa trabalha muito também numa lógica de orçamentos, fazer orçamentos, fazer business plan, sendo que aqui a base de informação é um bocadinho olhar para a informação histórica, aquela que trabalhamos e que eu referi, depois a produção desta informação mais prospectiva, do orçamento, business plan, em que há muito trabalho, essencialmente em Excel. Nós agregamos muita informação que nos é remetida, mais uma vez, quer dentro da direção financeira, quer para outras direções, e acabamos depois de produzir também esta informação, que é vertida não só em Excel, obviamente, mas também em PowerPoint, em documentos Word, sendo depois disponibilizada, mais uma vez, à Comissão Executiva, ao Conselho de Administração, aos acionistas, auditores e por aí fora. Essencialmente, tendo atenção que a fonte principal de informação da área financeira é o SAP, correto? Sim, o David depois obviamente é ele. Sim, é a fonte principal. Financeira, exatamente, sim. E em termos de SAP, nós temos uma contabilidade analítica? Sim, temos.
Ok, e essa contabilidade analítica tem quantas dimensões, ou que tipo de dimensões é que tem associados a cada um dos postings em termos de contabilidade? Tem centros de custos, centros de proveitos, Tem projetos? centros de custos, centros de proveito e ordens internas. E ordens, centros de custos, proveitos e ordens internas. Ok. E ordens de investimento também, para o caso das capitalizações. Ok, tem uma lógica também de produto ou serviço associado, ou seja, para além do centro em termos de orgânica responsável pelo custo ou proveito, em termos de centro de resultado, tem também uma lógica de produto ou serviço associada a cada uma das linhas de contabilização, quer seja de contas de custos ou de proveitos. É assim, a nível analítico, a estrutura está organizada por especialidade e por especialidade médica e por departamento hospitalar. Estava a faltar Área assistencial, não é, área David? assistencial, exatamente, estava a faltar o termo. A nível de custos e proveitos, é o normal numa contabilidade. Sim, mas não, ou seja, eu não consigo olhar para a contabilidade e associar a um determinado produto e serviço não consigo ter isso, não é? Portanto, só tenho a unidade orgânica porque Exatamente. Que está associada àquele custo ou proveito, não é? Exatamente. Só isso. Sim. Ok. Muito bem. Depois, a outra questão é, do ponto de vista de dados do SAP em si, para além da questão da contabilidade, vocês têm também toda a tesouraria e as compras em SAP, não é? É assim, a nível de SAP está lá tudo. Está recursos humanos, está compras, está um sistema integrado que depois recebe a informação do Glint que integra a faturação e a gestão e o pagamento, e gera o pagamento dos honorários. Glint calcula honorários e carrega em SAP. Sim, Portanto, porque toda a parte também de custos com o pessoal está também integrada, inclusive despesas, não é? Sim. Mas a minha questão é, quando vocês vão buscar os dados ao SAP, vão buscar também à tesouraria e às projeções de tesouraria, provisões a tesouraria não é gerida em SAP. Mas Miguel, tu melhor que eu sabes. Sim, sim. Nós essencialmente gestão de tesouraria temos um software que é MetaCase. Sim. Okay. Lá que é feito o grosso da gestão. Obviamente que há interação depois com o SAP, de um lado e para o outro, em termos de troca de informação, mas a gestão da equipa em termos de tesouraria é toda feita em MetaCase. Mas vocês não agregam essa informação do SAP e do MetaCase numa única fonte para efeitos de análise, porque aqui estamos a olhar mais do ponto de vista de produção da informação, ok? Portanto, vocês não consolidam essa informação e não reconciliam num único repositório para poderem depois explorarem de uma forma integrada? Não. Ok. Do ponto de vista dos dados do SAP em particular, há uma coisa que eu não percebi, que é, portanto, o SAP tem um conjunto de relatórios, não é? Obviamente, mas vocês extraem essa informação para depois trabalhá-la em alguns... Sim. A informação é feita, é produzida em SAP e depois tem duas saídas, duas portas de saída, que vai para ClickView, para apresentarmos as contas mensalmente, e depois há o SAP DM que produz os relatórios e contas. Ok. A minha equipa trabalha muito a extrair informação de ClickView, por exemplo, depois de trabalhar naquilo que eu referi. Ok, mas quer dizer que a vossa principal fonte de exploração dos dados é o ClickView, nesse caso, sobre os dados que são extraídos do SAP. Posso entender assim? Quando diz exploração, diz que trabalho, análise da equipa. Exatamente, ou seja, quando você precisa de fazer todo o cálculo de indicadores com base numa demonstração de resultados, por exemplo, ok? É com base no ClickView que você faz essa análise. Sim e não. Há uma parte importante que sim, há muita informação que a equipa própria recebe por Excel, que é entregue em Excel por colegas nossos ou por outras direções, mesmo de análise das contas. E tem ideia de onde é que eles vão buscar essa informação que vos entregam em Excel? Acredito muito que venha ela mesma de ClickView. David, o consolidado, a informação consolidada que nós temos, aquilo não é SAP, não é? Quer dizer, hoje em dia já é, não é? Já a consolidação é feita lá. Não é? Sim, o consolidado é feito em SAP DM. É feito em SAP, sim.
Sim, portanto é Ou SAP. não é DM, é o BPC, é no BPC. Sim, exato, sim. SAP BPC. Isso, e depois é carregado eu não sei como é que é o carregamento se ainda é à moda antiga no ClickView. Somos nós que fazemos, sim. Então depois é produzido o balanço de demonstração no SAP BPC, na consolidação, e depois é carregado esse ficheiro em ClickView. Ok, deixe-me só ir um bocadinho atrás, que é para tentar perceber aqui uma realidade que tem a ver exatamente com o consolidado. Cada unidade do grupo tem, obviamente, como entidades autónomas, tem contabilidades autónomas, e depois vocês fazem uma consolidação dentro do SAP. Sim. Ok, então não, é um módulo de SAP que consolida. Exato. Então tem uma empresa que representa o consolidado, correto? Com as mesmas... Não. É assim, eu diria que não é uma empresa, é um consolidado que não está ligado a nenhuma empresa. Okay, mas não é uma empresa virtual que é criada dentro do SAP para representar a visão consolidada com uma dimensão adicional? Não, porque onde é feita a consolidação é no BPC. O BPC trabalha em cima da Excel. Extrai os dados de todas as empresas e faz um modelo Excel que consolida as contas. Se for a SAP, não tenho lá o consolidado. Tenho em BPC que extrai a informação de SAP e trabalha em Excel. Portanto, o que eles fazem é realmente isso, extraem os dados de Excel, ok? Essencialmente devem extrair os balancetes, imagino, e depois têm os mapas de conversão conta a conta para criarem um consolidado em Excel, é isso? Exatamente, sim. Okay. Extrai também os movimentos intergrupo para fazer as anulações. Exatamente. Todas, e fazem um conjunto normal. E fazem um conjunto de ajustamentos, que é o normal, mas nessa consolidação perdem as dimensões da analítica ou não? Sim, perdem. Okay. Na consolidação é só empresa a empresa, não há áreas assistenciais, não se faz análises por área assistencial nem por centro. Okay. Quer dizer que quando vocês fazem as vossas análises no lado da financeira, vocês olham empresa a empresa, não é? Fazem análise empresa a empresa, que é para manterem a consistência das dimensões da analítica, correto? Empresa a empresa ou unidade a unidade. Há aqui uma diferença, porque ainda existem empresas, ou antes, unidades que têm várias empresas lá dentro. Por exemplo, o CUF Descobertas engloba o Hospital CUF Descobertas S.A. e a HDMC Nuclear, que é uma empresa que está dentro do hospital. E nós fazemos quando damos a informação, vai conjunta, vai somada em ClickView. Há outras empresas assim, há outras unidades assim. E pronto, e temos que fazer essa consolidação. Okay. E depois também, por vezes, também nos pedem informação por cluster. E aí temos que juntar todas as unidades do cluster 10, por exemplo, que há de ser Infante Santo, Belém, Cascais. Pronto, temos que juntá-las todas, também nos pedem essa informação, por vezes. Okay. Toda a análise de sustentação das contas ou reconciliação, também visto assim, entre a contabilidade e os sistemas operacionais, para vocês garantirem que tudo aquilo que devia ser contabilizado foi contabilizado de uma forma correta. Como é que vocês fazem isso à data de hoje? Porque para nós isso é importante por causa da traçabilidade dos dados que vão parar a contabilidade. Portanto, vocês fazem esta análise de sustentação ou de reconciliação? Nós não fazemos essa análise. Existe alguém na DSI que monitoriza os interfaces e verifica se eles estão a funcionar e o que é que está preso e desbloqueia para integrar na contabilidade. Nós não fazemos reconciliação com o limpo. Ok. Com base em matrizes contabilísticas que vocês é que disponibilizaram, correto? Sim. Okay. Às vezes há a faturação que fica presa no interface porque não está definido o centro de custo. O centro de custo é definido com base no serviço que executa e é uma conversão que é feita de vários fatores, depois determina o centro de custo. Depois às vezes há que não está um ato novo que é carregado em Glint e não tem ainda essa definição e depois fica preso na interface. Quando vai integrar cá. Para além disso, depois há também a questão que a Mariana falou
da faturação pendente, que é analisada do lado do planeamento, que nos é enviada para depois especializarmos nas contas. Ok. Em termos de documentação dos processos que vocês executam na vossa área, vocês têm alguma coisa formalizado? Que diga passo a passo as tarefas que executam, os sistemas que estão envolvidos? Nada disso? Não, nada. Não. Ok. Em termos de aplicações, então, nós podemos concentrar essencialmente, nesse caso, no SAP como fonte de dados e em alguns fecheiros que vocês recebem das outras áreas, correto? Que essas áreas são, podemos sistematizar quais são exatamente os fecheiros que vocês recebem das outras áreas, que não estejam com dados que não estejam em SAP? Só para eu poder sistematizar aqui as minhas notas. Com dados que não estejam em SAP, tenho que pensar um bocadinho melhor. Porque eu diria que a regra geral é a informação financeira, que é a informação que está em SAP. Mas que eu queria saber quais são os fecheiros de Excel que vocês recebem e qual é que é a fonte desses dados que vêm nesses fecheiros de Excel, está a ver? Uma coisa é vocês irem em SAP, extraírem os dados em SAP, carregarem no clique e explorarem, ok? A outra questão é receberem dados de outras áreas, ok? Eu queria tentar sistematizar aqui ideias que tipo de informação é que vem, quem é que vos disponibiliza e se vocês conseguissem saber onde é que eles vão buscar essa informação. Certo. Isso eu acho que era mais fácil nós identificarmos as direções e depois, quando vocês falarem com essas direções, eles que digam, porque eu recebo muitas direções, mas não sei onde é que eles vão buscar os dados. Ok, então quais são as direções que comunicam com vocês nesse caso? Eu, nomeadamente, é o planeamento, é os recursos humanos, é a direção de manutenção e logística. Essencialmente são estes. David, vou só tentando a temática que está por trás disso. Portanto, os recursos humanos, a parte dos honorários de certeza absoluta, não é? Já falámos com os recursos humanos sobre isso. É mais alguma coisa? É honorários, é a validação de valores de férias e de férias, estimativas de prémios, assim de repente... Sim, já está os apontadores. Sim. Pronto. E recebes diretamente das equipas ou é a equipa do Ricardo que te envia tudo, a informação de gestão? Ou é, por exemplo, a Joana para os honorários e depois a outra parte do processamento? Não, é das equipas, não é? É das equipas, ok, está bem, só para termos os apontadores. Isto é uma base mensal, não é? Portanto, vocês fazem isto mensalmente, não é? Sim. Okay. Da manutenção é as especializações que temos que fazer de trabalhos que já foram executados, ainda não estão refletidos, ainda não foram faturados. E isto é a equipa do André Almeida. Depois temos a logística que é os consumos que estão pendentes e faturações entre empresas, porque há cedências de material às vezes de unidade para unidade. Atenção que os honorários tanto vêm dos recursos humanos como vêm também da SAGIS. SAGIS tem uma gestão de honorários específica, sim. Ok, boa nota. E do planeamento, nesse caso, qual é o planeamento? Desculpa, só voltando à logística e compras, alguma coisa da parte das aquisições, David? Na lógica de equipamentos ou de consumíveis mais? Não sei. Não. Isso da logística, o que vem é o rapel anual, para nós especializarmos nas contas, e vem alguns acréscimos de consumos que eles não conseguiram, ou porque estão presos na interface, ou porque não conseguiram atempadamente registar. E do planeamento vem a faturação pendente, normalmente. E também da DSI, também recebemos informação dos acréscimos de trabalhos que estão em curso para registar também nas contas. Ok. Então, toda esta informação vocês recebem em Excel, mesmo, não é? Sim. E o que quando vocês recebem estes dados em Excel, o que é que fazem com eles exatamente? Consolidam isto em algum master Excel, um Word, ou trabalham de forma distinta? São trabalhados um a um, são registados em SAP, o que há para registrar. Ok, portanto, ao fim e ao cabo, vocês utilizam isso para fazerem os lançamentos contabilísticos pendentes em termos de ajustamentos, correto? Exatamente. Ok.
Portanto, e depois a partir do que está em SAP é que vocês utilizam para efeitos de reporting. Portanto, estes cheios de Excel não são cheios de Excel para report, é comunicação para efeitos operacionais. Exatamente. Ok. Muito bem. Eu acho que daqui da área financeira, portanto, as aplicações, acho que está claro. A questão dos processos, já vimos que não estão ainda sistematizados. Em termos de governo de dados, vocês... Francisco, peço imensas desculpas, só para recuperar o ponto, não sei se o Miguel também tinha esta lógica de Excel que recebe de outras áreas e já agora mapeávamos também a componente dele. Miguel, alguma coisa que recebas? Sim, nossa interação, tirando algumas exceções, mas são coisas muito pontuais que eu posso recuperar para garantir que não me escapa nada, mas essencialmente a grande interação é muito feita com o planeamento. E eu acho que, para além da informação toda, que o David já referiu muito, eu acho que é importante a questão de ser prospectivo, não é? Nós temos também, trabalharmos aí, recebemos muitos Excels, em particular a direção de planeamento, sobre informação que é mais prospectiva, para fazermos orçamentos e business plans. Mas isso é puramente Excel, e obviamente que a base de trabalho é a informação financeira histórica, mas depois a projeção que é feita para o futuro, obviamente. E todas essas projeções que vocês consolidam com aquilo que recebem do planeamento é tudo trabalhado em Excel, ou utilizam alguma aplicação para consolidar, para registar esses dados e depois fazerem cenários e alguns cálculos de projeções automaticamente? Sim, nós temos, complementar ao trabalho de orçamento, nós temos a ferramenta de BPC também, de SAP, em que são introduzidos grande parte destes elementos também. Uma lógica de orçamento, em que é também trabalhado alguma de informação, no fundo é uma ferramenta, enfim, que nos ajuda também a projetar valores a todos os níveis, que é a nível de DR, fluxo de caixa e balanço. Vocês fazem alguns questionamentos por causa de terem uma aproximação chamado, em termos de orçamentos, em termos de activity-based cost, ou seja, tentarem perceber onde é que as áreas estão a imputar mais tempos de trabalho por produto ou por serviço? Não têm uns formulários que pedem às áreas para elas indicarem onde é que elas estão a imputar mais tempo para efeitos daquilo que é o chamado análise segmental, para efeitos de orçamentação? Em termos de orçamento, esse trabalho é feito essencialmente pela equipa do Filipe Oliveira, do planeamento. Já vem de trás, então, preparado. Sim, é isso, sim. Nós muito conhecemos do David, que recebemos informação um bocadinho para trabalhar, para agregar e depois para consolidar. Ok, porque o orçamento final de cada uma das unidades é produzido por vocês. Ou estou errado? Não, por nós não é. Tirando com exceção de algumas empresas em que nós direção financeira, fazemos o orçamento, mas a globalidade das unidades não é feito por nós. É feito pelo planeamento, nesse caso? Eu acho que é um trabalho conjunto entre os controllers e o controle central, os controllers dos clusters e as unidades também. Portanto, vocês já recebem esse orçamento consolidado para cada unidade. Por unidade. Nós no fundo, recebemos informação por unidade, depois começamos a agregar por empresa e depois consolidamos o grupo todo. Ok. Muito bem. Eu aqui não tenho muitas mais questões, não sei, João Franco, Cordeiro, Eduardo, se havia aqui alguma questão. Não, do meu lado não. Acho que os temas estão relativamente cobertos. O que não invalida, e também é um pedido que fazemos de forma transversal, que é depois também a nossa análise a toda esta informação que foi recolhida. Se nos surgirem algumas dúvidas, nós tomamos a liberdade de contactar, está bem? Claro. Eu só tinha aqui uma questão final para vocês, que é, independentemente de estarem processos ou não formalizados, dentro da vossa área existe alguma definição de responsabilidades em termos de donos de processos ou donos de conceitos de dados? Se existe alguma definição interna na área financeira?
Sim, existe o descritivo de funções que vai sendo atualizado com regularidade, mas sim, mas existe, pelo menos da minha equipa, acredito que o David também tenha isso, mas existe isso que é algo que é partilhado depois com os recursos humanos, que é precisamente para identificar as funções principais de cada uma das pessoas. A partir da descrição de funções, podemos inferir a ownership sobre processos e eventualmente sobre dados, no vosso entender, ok? Sim, claramente, sim. Ok, está bem. Nós vamos ter isso em consideração na análise que estamos a sistematizar, então, está bem? Ok. João Cordeiro, não sei se tinha aqui uma questão ainda. Isso. Exato, era por causa daquele tema que eu disse que ia falar no fim. Aqui, para nos ajudar aqui no processo de recolha de informação das várias direções da CUF, nós criámos então aqui uma série de formulários para avaliar o estado de maturidade da CUF e assim como para sinalizar e mapear as aplicações utilizadas e fluxos de informação que acabamos também aqui por discutir nesta ação. No total, creio que são, tanto para a financeira como para a comercial, são no total 5 formulários, salvo erro. E a questão aqui que nós temos para vos colocar ambas as direções vai no sentido de perceber se já dispõem dos formulários do vosso lado, se já tiveram algum tempo para olhar para eles ou se precisam aqui de algum apoio do nosso lado para os preencher. Porque, enfim, essa é uma informação que será importante para nós consolidarmos o documento. Eu, relativamente, desculpem lá ter chegado atrasada, relativamente à direção comercial, a Mariana se calhar ia falar o que é que, se temos ou não alguma dúvida, que precisamos da vossa ajuda. Aquilo que foi o nosso compromisso foi endereçar até amanhã, dia 8. Ok. Responder, mas diga, Mariana. Eu ia perguntar, eu ontem estive a ver os 5 formulários, também estamos preparar para esta reunião para tirar dúvidas. E pergunta número 1. Eu tenho alguma dúvida o que é um sistema de informação, ok? Ou seja, só para, depois de tudo o que nós explicámos hoje, um sistema de informação para vocês é clique view de faturação, SIG, RAID e OSP. Ou seja, é 4 formulários que nós temos que preencher, certo? Ou um Excel, um sistema de informação. Exatamente, ou seja, é um formulário por cada aplicação. E neste caso o Excel seria também uma quinta. Exatamente, sim. Está bem, ok. Depois também, se enviarem ou receberem Excels de outras direções, aí já é para ser mapeado no formulário respectivo, que é o dos fluxos de informação, e não no formulário da descrição das aplicações por si, porque, exato. Temos o formulário da listagem das aplicações de negócio e depois o dos fluxos de informação. Portanto, a recepção e envio de Excels para outras direções será então mapeada nesse formulário. Ok, está bem. Na direção financeira não recebemos formulários nenhum, não sei para quem é que enviaram. Nós, em primeira instância, enviámos só para o diretor da área, não sei se puxou. Ele está de férias. Pronto, os formulários efetivamente foram enviados para cada um dos diretores e pronto, neste caso não, é necessário agora recolher assim que regressar de férias. Ok, está bem. Vou também ver assim na segunda-feira. Certo. Okay. Sim, volto só a frisar o ponto, então mesmo até ali para a direção financeira que ainda não teve contacto com os mesmos, alguma dúvida que surja não hesitem em contactar-nos, até mesmo se for necessário por via de uma sessão de trabalho mais sucinta ou mais longa, nós ajudamos suportamos na resposta aos mesmos, está bem? Ok. Bem, obrigado. Pronto, eu acho que então podemos fechar. Resta-me agradecer a todos a atenção e a disponibilidade. Como dizia há pouco, nós vamos então sistematizar aqui a informação que foi recolhida. Se tivermos alguma dúvida, tomamos a liberdade de a esclarecer convosco. E obrigado. Muito bem, ok. Obrigado a todos e obrigado pela participação, pela ajuda. Obrigada. Obrigado. Um bom dia, obrigado.